E sobre esses últimos dias da campanha eleitoral do segundo turno e também o debate presidencial desta noite, vamos conversar agora com o cientista político Adriano Cerqueira, que também é professor do IBMEC de Belo Horizonte. Professor, mais uma vez, bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um grande prazer estar com vocês e, como sempre, né, adoro vocês. Muito obrigada, professor. Bom, vamos começar falando então sobre as expectativas para o debate de logo mais, que inclusive deve estar começando nesse momento. Quero te ouvir, professor. Quais são as principais pautas que os candidatos devem abordar? Qual deve ser o tom desse debate? E qual que é o potencial que essas discussões têm de mudar o cenário já definido, pelo menos até aqui, das eleições? O debate, né, por ser o último, vai ser a última cartada, né, até porque depois, em tese, né, essas eleições têm sido muito, assim, gerado muitos fatos, assim, surpreendentes, mas, em tese, vai ser o fim, né, da propaganda eleitoral. Então, deve ser a última cartada. Eu tenho percebido alguns movimentos das campanhas. Eu vejo a campanha do Lula mais agressiva, né, um pouco mais assim inquietada. Eu acredito que talvez Lula tenha uma postura um pouco mais agressiva, tentando desestabilizar Bolsonaro. Por sua vez, Bolsonaro, eu estou vendo que ele está tentando ficar mais contido, assumindo o que eu chamaria de uma postura presidencial, respondendo sempre com fatos, com dados, tentando não cair nas armadilhas, né, digamos assim, mais emocionais, visando desestabilizar. Por mais que a gente queira um debate assim, né, mais temático, mais argumentativo, acaba que prevalece mesmo esse embate pessoal, e são duas personalidades assim muito fortes, né? Então a tendência é que haja algo nesse sentido. Agora, professor, a campanha de Jair Bolsonaro se viu envolvida em 2 episódios que chamaram a atenção, foram amplamente divulgados pela imprensa. Aquele caso envolvendo o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que por diversas vezes já manifestou apoio ao presidente da República, e também o caso das inserções das peças de rádio em algumas emissoras, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. De que maneira o senhor entende que esses casos podem impactar essa reta final de campanha de Jair Bolsonaro? E o senhor entende que Lula deve utilizar esses 2 episódios nesse debate eleitoral? Vamos assim para cada evento, né? O evento Roberto Jefferson tinha um potencial, sim, de gerar algum dano para a candidatura de Bolsonaro, principalmente se ele entrasse numa ideia aí de querer defender o Roberto Jefferson. Só que o Bolsonaro foi muito rápido, quase instantâneo, condenando tanto a fala, né, do Roberto Jefferson, quanto também o fato de ter recebido a bala. E o Lula cometeu um erro, na minha avaliação, que foi permitir que o Bolsonaro fosse sozinho ao debate da TV Record no mesmo dia, né, à noite, e aí ele teve todo o tempo do mundo para poder dar uma boa versão sobre o ocorrido, né? Inclusive saindo com um mote muito importante, que foi se atirou na polícia e virou bandido. Então, com isso, eu acho que ele soube evitar um problema para a campanha dele. No caso, Jair Bolsonaro soube evitar. E as pesquisas mostraram, né, que não houve esse prejuízo. Já o caso das inserções, elas, eu acho que geraram impacto na campanha de Bolsonaro, porque eles esperavam o acolhimento da denúncia por parte do TSE. E o modo como o TSE recepcionou essa denúncia e de modo muito rápido negou e até iniciou uma investigação, eu acho que gerou um impacto negativo para a campanha. Só que a reação de Bolsonaro foi muito boa. Ele não reagiu de uma forma virulenta, assumiu, né, um tom de presidente, né? Eu vou julgar nas 4 linhas, vou recorrer do jeito que for necessário. Eu acho que com isso ele evitou que aqueles indecisos que foram para o lado de Bolsonaro, principalmente por conta da censura que foi feita, né, à Jovem Pan, isso gerou um movimento de adesão de muitos indecisos para Bolsonaro. Esses indecisos continuaram com Bolsonaro porque viram que ele não assumiu nenhum tom, assim, digamos, desestabilizador, para usar um termo assim mais tranquilo, né, em relação ao que o TSE fez. Então, eu acho que vai chegar tranquilo. Tem que ver como que ele vai reagir a provocações eventuais que o Lula poderá fazer nessas questões. Agora, professor, eu vou chamar os nossos comentaristas para essa conversa também. Sua pergunta primeiro, Alfredo Scaff. Boa noite, professor.
Na sua visão, o senhor entende que o eleitorado, ele realmente compara o governo do presidente Lula com todas as suas peculiaridades e também a situação, o governo do presidente Bolsonaro? Você acha que o eleitor, na hora de votar, ele tem essa comparação de governo, de fatos, de resultados, ou ele simplesmente compara pessoas e estilo de ser, estilo de falar, posturas, ou há uma mistura de tudo isso na sua visão? Boa noite, né? Eu acho que é um pouco de tudo, mas eu acho que o que está prevalecendo é mais postura pessoal, né? Postura de candidato. Lula tem muita aquela imagem de um governo que tudo corria bem, né? A economia corria muito bem, mas, por outro lado, tem uma imagem muito negativa, que foram as condenações que ele acabou sofrendo, inclusive os problemas econômicos que quem ele colocou no lugar dele, que foi a Dilma, né, e o PT, geraram na economia. Então, a obra administrativa de Lula e PT, ela não é muito coesa, né? Tem aspectos que pode explorar positivamente, mas outros negativamente. O eleitorado nosso é um eleitorado que é mais velho, no sentido assim, mais idoso, né? Boa parte do eleitorado conheceu essas administrações, conhece Lula de alguma forma, conhece Bolsonaro também, então eu acho que eles vão muito pelo entendimento de quem são essas pessoas. Eu acho que a questão pessoal dos dois candidatos é o que tem prevalecido. E é interessante que nessa altura do segundo turno, os índices de rejeição estão muito próximos, né? Realmente o Brasil ficou dividido em termos dessas duas opções de candidaturas. E o índice de aprovação do Bolsonaro, inclusive, melhorou substancialmente ao longo de todo esse ano. Ele está em torno, aí, segundo as médias das pesquisas, em torno aí de 46% de aprovação, que é um índice que garante, né, historicamente, a reeleição de um postulante, né? Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é um pouco isso. É uma comparação de estilos, de personalidades e que eu acho que tem mais prevalecido. Cientista político e professor Adriano Cerqueira, a pergunta agora é de Miguel Daúde. Professor, boa noite. A minha pergunta é muito simples. No dia de hoje, qual é o percentual que Bolsonaro tem nessa eleição e qual é o percentual de Lula para sair vencedor desse pleito? Quanto o senhor atribuiria a cada candidato? A chance de ser eleito? Boa noite. Não é uma pergunta assim tão simples, porque cada instituto dá um número, né? A gente fala que parece que está chutando algum número, né? É uma pena, eu esperava números mais homogêneos, mais lineares, e a gente está vendo uma grande disparidade. Eu hoje acredito, usando uma série de indicadores econômicos, de aprovação, que Bolsonaro tem um favoritismo sobre Lula. Eu não conseguiria dizer em termos de percentuais quanto que seria isso, mas eu acho que o Bolsonaro chega nesse final de segundo turno com uma certa vantagem sobre Lula. A economia está indo bem, né, o desemprego caindo, inflação, né, deflação, né, deflação no terceiro mês consecutivo, a gente tem a economia crescendo, maior número de pessoas empregadas formalmente, né, chamada PEA formal, o índice de aprovação em acessão. Isso são indicadores objetivos que mostram que a população tende a premiar o governante de plantão, que no caso é Bolsonaro. Lula, por sua vez, ele só tem algumas pesquisas mostrando um favoritismo para ele, mas por outro lado tem muitas pesquisas mostrando ou um empate técnico ou até um favoritismo para Bolsonaro. Então, botando tudo isso, né, para somar, eu diria que é uma situação muito próxima entre os dois, porém eu acredito que Bolsonaro tenha uma vantagem sobre Lula. A diferença que as urnas vão apontar vai depender um pouco da abstenção, né, e um pouco desse voto que não aparece nas pesquisas de intenção de voto. A gente ficou muito claro no primeiro turno que os institutos de pesquisa subestimaram o eleitorado de Bolsonaro. E eu não acho que essa correção amostral foi feita. Eu acredito que ainda há
uma parcela do eleitorado de Bolsonaro que não apareceu nas pesquisas. E aí, isso, em termos práticos, nas urnas, pode dar uma diferença até razoável, né, em favor de Bolsonaro. Então é isso, eu diria que há um certo favoritismo para Bolsonaro em relação a Lula. Lula, eu acho, até pela agressividade que eu estou vendo na campanha dele e o tom que ele deve assumir no debate de hoje, eu acho que mostra um pouco esse nervosismo de alguém que está correndo atrás, está tentando superar, né, na última hora essa corrida eleitoral. Justamente nesse ponto, professor, diante dessa possibilidade de os dois candidatos estarem muito próximos nesse momento em intenções de voto, dá para se falar que há um cenário definido se as eleições fossem hoje? E diante dessa diferença tão pequena entre os dois, essa suposta diferença tão pequena entre os dois, algum deslize no debate, algum tom um pouco mais grosseiro no debate ou algum acontecimento de grande impacto, como nós tivemos recentemente, que venham a acontecer, algum desses tópicos, que venha a acontecer nesses próximos dias, pode interferir nesse cenário que a gente tem hoje? Olha, eu acho que essa semana foi muito corrida, né? E teve vários eventos que poderiam ser catastróficos, né? E eles não aconteceram, né? Eu acho que houve um movimento aí de conseguir debelar um impacto mais negativo. Eu diria que só se houvesse uma agressão física, né, literalmente, no debate de hoje, um evento assim, fora do comum, que eu acredito que não vai acontecer, né, para gerar um impacto tão grande assim. Eu trabalho com a ideia de que o voto está consolidado, né? O que vai definir assim décimos, né, em termos percentuais, vai ser no domingo, né? Eventos do dia, são 156 milhões de pessoas que, em tese, poderão ir às urnas. A gente sabe que, historicamente, em torno de 20% a 21% não irão, né? Por mais que queira se dar vantagens para eles irem, eu acho que muito movimento de ônibus pode até gerar um certo problema, nem todos os ônibus vão funcionar direito, né? Assim, o aleatório acontece, né? Então, pessoas que estão bem hoje, pode ser que amanhã acordem muito mal de saúde, não tem condições de ir votar. Então, você tem essas aleatoriedades que muitas vezes geram uma média estatística que é em torno aí de 20%, 21% de abstenção. Pode ser que pegue mais o Nordeste, pode ser que pegue mais o Sudeste. A questão da abstenção que eu acho mais importante, se ela for afetar o resultado, é que Bolsonaro tem o voto dele bem distribuído. Ele está liderando no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, enquanto que o Lula só tem o Nordeste hoje, onde ele tem condições de poder ganhar. E o Lula tem um grande esforço de tentar repetir o desempenho do primeiro turno para poder ter condições de ganhar. Enquanto que o Bolsonaro, ele está numa situação mais confortável. Então, eu acho que é por aí a gente pode chegar numa situação no domingo. Eu acho que o debate não deve fazer grandes efeitos, não. Perfeito. Acabamos de conversar com o cientista político Adriano Cerqueira, professor do IBMEC de Belo Horizonte. Obrigada pela entrevista, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Ótimo trabalho para vocês.